Um abraço, turma! Mais uma vez, mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje com um cara sensacional, Raimundo Nonato, o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Bora pra resenha, Nonato. Bora, um abraço, uma satisfação estar participando aqui com vocês. Ô, Nonato, antes de apresentar o Léo que está aqui do nosso lado, eu vou fazer uma pergunta pro Nonato. Você fica puto da vida quando falam que o Sorinho é o melhor lateral esquerdo do Cruzeiro, da história? Eu fico, tá? Só pra te dizer. Isso aí é coisa de quem nasceu nos anos 2000, mais ou menos, né? Porque quem pegou a década de 90 sabe da história. Que é impressionante, né? O que o Nonato jogava na lateral Eu esquerda. lembro que uma coisa que meu saudoso pai falava, se alguém for competir com o Nonato pelo cargo de maior lateral esquerdo do Cruzeiro, é o Vanderlei. E mesmo assim não ganha. É o Nonato. Não é falando mal do Sorinho. O Sorinho foi um grande jogador, mas não dá pra comparar com o Nonato, não, gente. Eu, como figura neutra aqui. Calma, quem é você? Calma. Vamos apresentar aqui hoje o Léo Simonini, tá aqui substituindo o Elton. E aí a gente corre o risco, né? Porque o Léo, de repente, se for bem, a gente troca, né? Tira o Elton daí. Jamais faria isso com meu amigo Elton Novaes. Um abraço para ele, obrigado pela oportunidade de participar aí com vocês e com um Bem-vindo grande aí, jogador Léo. como o Nonato. Uma honra ter você aqui também. Mas assim como só para falar como neutro, eu acompanhei o Cruzeiro na década de 90, né? Meu irmão é cruzeirense, tentou inclusive que eu me tornasse cruzeirense, acompanhei vários jogos do Cruzeiro no Mineirão. Essa comparação aí não tem como, não tem fundamento, não tem pé nem cabeça. Basta olhar a quantidade de títulos que o Nonato conquistou e o Sorinho, salvo engano, é a Copa Sul Minas, né? mas Que é o aí relevante. também não, aí não. Copa do Brasil de 2000. Copa do Brasil também. A gente pode menos pensar também, né? Inclusive, o bate-papo entre nós três não faz diferença nenhuma, a gente tem que ouvir o Nonato. Mas o Vitor, lateral direito, que jogou no Cruzeiro, foi tetracampeão da Libertadores e não está na lista de nenhum melhor lateral direito de lugar nenhum, né? Mas, Nonato, diga aí como é que está a sua vida atualmente, o que você anda fazendo, depois a gente vai falar de bola. Até o ano passado eu era assessor parlamentar, né, do deputado Fábio Avelar. E aí depois disso eu saí e agora continuo aí minha vidazinha tranquila, vivendo aí dos aluguéis. Dos aluguéis, dos empreendimentos imobiliários, metade de Belo Horizonte. É isso? Não, quem dera. Teve uma vez que eu fui comprar um apartamento, para olhar um apartamento no bairro Castelo. Assim. Eu não vou falar o nome dos jogadores, não, mas o corretor olhou assim pela janela e falou assim: metade disso é de um fulano, metade disso é de outro fulano. Só jogador de futebol. Vai lá, Marcão. Tem acompanhado o futebol hoje, Nonato? Essa história do Cruzeiro aí, principalmente, vamos dizer, essa confusão do Cruzeiro com a SAF, o que você tem achado disso tudo? Bom, o primeiro me causou espanto com relação a isso vir à tona só agora, né? Porque já era para ter vindo antes. Porque agora faltando pouco tempo para o Ronaldo concretizar, os conselheiros se manifestam contra a venda. E a exigência do Ronaldo da Toca 2 e da Toca 1 também, né? Então, isso é um caso que a gente tem que analisar, mas o Ronaldo está no caminho certo, né? Está levando o Cruzeiro, está tirando o Cruzeiro de um buraco que é profundo. E se o Ronaldo não concretizar, a vida do Cruzeiro realmente é uma situação indefinida. Mas você acredita que ele usou da experiência dele, né, da expertise dele, que falam no mundo dos negócios, para esperar o time dar uma engrenada, para ele poder fazer essa nova condicionamento para os conselheiros, né, sabendo que os conselheiros estão contra a parede e que seria muito difícil ser contra, né, o torcedor ser contra esse pedido do Ronaldo? Você acha que ele foi tem um negócio, tinha um prazo, né? A diligência tinha um prazo de 120 dias, está chegando, né? Não, o prazo sim, é esse. mas conforme foi a manifestação do Ronaldo, né, a dívida tributária é um documento que todo mundo tem acesso, não é uma surpresa. Ele já estava ciente dessa dívida. Se fosse dívida trabalhista, né, como a gente fala, que diariamente pode ter uma demissão, uma saída e não é uma conta fechada, podia ser uma coisa que ele poderia falar, fui surpreendido por uma nova dívida trabalhista, alguma coisa assim. Mas a tributária estava lá. Eu não acho que o Ronaldo não sabia dessa dívida, mas eu acredito que ele esperou um bom momento para poder usar isso para se fortalecer na SAF. O que você acha dessa situação também? Então, a dúvida de todos nós é essa, né? Se ele sabia ou não.
dessa dívida, né? Porque se sabia, ele já deveria ter colocado essa exigência na primeira assinatura da pré-compra, né? Da intenção de compra, isso. Da intenção de compra. Então a gente fica assim, se ele sabia e não pôs, aí colocar só agora, depois que o time está num andamento bom, os salários tudo em dia, a torcida 100% Ronaldo, entendeu? É um momento bom para ele Momento colocar bom, isso. né? Sem dúvida. A gente estava falando, né, se o conselho eventualmente barrar essa negociação, os caras vão começar a correr perigo. Né? Verdadeiramente correr perigo. Eu acho porque não tem muita saída para o Cruzeiro. uma possibilidade que o conselho viu que, como ele não tem mais força, mas é a última hora que ele pode tentar barganhar alguma coisa, né? Eu acho que essa tentativa deles é aí meio que o último suspiro, né, da velha guarda, digamos assim, não é, Nonato? Isso, é porque eles sabem que eles estão perdendo o poder, né? Eles não têm mais influência nenhuma no futebol. Então, quanto maior for o percentual para o Cruzeiro, eles ainda vão querer o máximo possível aumentar esse percentual. Mas eu acredito que o Ronaldo não vai ceder com relação a isso, não. Nonato, você imaginava lá em 93, 94, que aquele moleque que estava aparecendo lá, de repente ia comprar o Cruzeiro um dia, cara? Rapaz, Lógico que não, né? Mas olha que isso coisa é coisa louca, né? inacreditável, né? O moleque... Ontem eu tive com um amigo meu e umas amigas, e ela estava com umas fotos das antigas, e tinha foto lá do Ronaldozinho, magrinho, rapaz, pelo amor de Deus. Mas se bem que ele ainda é. Dentão, e hoje o cara é dono de 90%, né? Da empresa aí, Cruzeiro. Isso aí e ainda bacana. é só uma partezinha do patrimônio que esse cara fez. Né? E como é que foi isso? Em 92 para 93, primeira partida do Ronaldo como profissional, você era um dos líderes do elenco, capitão do time. Você batendo o olho no Ronaldo jogar naquela época, você poderia afirmar que ele se tornaria o que tornou um dos maiores jogadores da história? Assim, maior do mundo, assim, não, né? Mas que ele era um jogador diferenciado nos treinamentos que a gente, naquela época, fazia muito coletivo, né? Hoje não faz. A gente jogava no domingo, aí na segunda o time reserva fazia o coletivo contra o time júnior e ele já jogava. E às vezes na sexta-feira a gente fazia coletivo contra eles também. Teve um treino lá, um coletivo, que ele deu uma caneta no Luizinho, rapaz, que o Luizinho, pelo amor de Deus, o Luizinho xingou ele de tudo que é nome, falou que se ele fizesse aquilo de novo ele ia apanhar. Aí, de respeito, é tanto que ele foi lá pro outro lado. Luizinho, para que a turma mais nova que está vendo a gente, titular absoluto da Copa de 82 da seleção, um dos maiores jogadores da história do Atlético, um grande jogador com a camisa do Cruzeiro também, foi presidente do Vila, ou seja, uma figura irreparável. Não, falta de respeito, e tomou né? caneta do Ronaldo. Tinha que tomar uma na nuca. É mais ou menos aquela história do Newton Santos com o Garrincha no Botafogo, né? No No treino. primeiro treinamento tomou uma caneta e falou assim, esse cara aí não joga contra mim mais não, ele só joga no meu time. Se vocês não contratarem ele, eu saio. Donato, e falando em garoto, como é que foi a sua trajetória como garoto? Você começou na sua terra, Mossoró? Conta essa história sua aí. Isso, eu comecei no Baraunas, né, em 85, joguei até 88 lá e depois fui pro ABC, joguei o restinho de 88. Em 89 eles compraram o meu passe e em 90 eu fui emprestado para o Pouso Alegre por 6 meses. Aí o Pouso Alegre comprou meu passe e logo em seguida emprestou para o Cruzeiro até fevereiro de 91, quando o Cruzeiro foi e comprou meu passe definitivo. Donato, teve um jogo desde do Pouso Alegre, eu me lembro bem, eu lembro como se fosse ontem isso. Pouso Alegre Atlético aqui no Mineirão. Foi 2-1 pro Pouso Alegre. O melhor em campo foi o Nonato, ganhou o rádio de Itatiaia. Esse time tinha o Paulo da Pinta, depois foi um dos maiores jogadores da história do Criciúma. Era um time muito bom, né? E o Zigomar. Esse jogo foi fundamental. Vencer o Atlético foi uma rotina na sua vida? Não, sem dúvida nenhuma. Tipo assim, a sequência do Pouso Alegre contra os times grandes foi muito boa. A gente, acho que só um jogo que a gente perdeu feio, que foi pro América, que eu acho que no jogo aqui no Independência, acho que nós tomamos de 4, mas jogo do Cruzeiro lá nós empatamos, aqui nós perdemos acho que de 1-0, contra o Atlético lá foi 3-3 e aqui nós ganhamos de 2-1, com um gol do Heleno e um gol do Carlão.
E essa turma do Pouso Alegre, você tem contato com eles ainda? Tem. A gente tem um grupo aqui, chama Veteranos do Pouso Alegre. Chama Pozão. Aí todo dia a veteranos do gente Pozão. fica batendo papo aí. Mandar um abraço aqui pro nosso presidente lá, pro Paulo da Pinta, né? Que tá fazendo um belo trabalho. Cara que tirou o Pouso Alegre aí de não sei quantos anos que não disputava nada, teve uma sequência maravilhosa. Eu falo que assim, eu vendo o Campeonato Mineiro, eu fico muito chateado de times, por exemplo, como o Pouso Alegre ou como o Uberlândia, correrem risco ali de cair, porque são times que têm estádios muito legais, estruturas boas, que é uma cidade que abraça o time, que leva torcedor. O último jogo no Campeonato Mineiro contra um time grande, né, que o Pouso Alegre jogou com o Atlético lá, pô, estádio lotado, cheio de cidade gente, para, um bom respira. estádio. E aí tem outros times que têm estruturas muito menores, né, que acaba desvalorizando um pouco o Campeonato Mineiro. Mas, diga lá, Marcos. Não, eu ia falar que depois dessa parte que o Nonato, quando sai do Pouso Alegre e vem pro Cruzeiro, aí você emendou a sequência, Nonato. A gente estava falando de títulos aqui no começo, você ganhou 14 títulos, mas o Cruzeiro ficou de 90, que foi um ano antes de você chegar, a 2004, levantando um troféu todo ano. E como é que é essa sensação de hoje parar, olhar para trás, saber que você fez parte do período mais glorioso da história do Cruzeiro? É muito bacana, né? Você, depois de vários anos aí que você já se aposentou, vestindo a camisa do Cruzeiro e até hoje ter o reconhecimento, né? Tem um amigo meu, conselheiro do Cruzeiro, o seu Lúcio, né? Que a gente sempre se encontra todo dia, Lúcio Souza, da família Souza. Ele fala que o Nonato, ele tira mais foto do que os jogadores atuais hoje. Quer dizer, isso é o reconhecimento da torcida. E o bom também é que não é só de cruzeirense, não. Os rivais também Mostra um carinho. mostram um carinho muito grande, porque eu sempre tive uma conduta muito profissional, né? Nunca desrespeitei ninguém, nenhuma torcida. Tem mais vitória do que derrota no clássico? Sabe os números de cabeça? Rapaz, eu sei porque eu pedi uma vez pro cara fazer o Marconi Barbosa, né? Na época assessor. Sim. O Marconi hoje está lá no tá Paysandu. no Paysandu, Ele fez esse levantamento aí, eu tenho mais derrota. Mas em compensação eu tenho mais títulos, né? Aí é o que importa, E o né? que vale são os títulos. Tava falando do Marconi lá no Paysandu, né? Como é que é essa... existe uma dificuldade de um jogador que vem do Nordeste para atuar no Sudeste? Na sua época era mais difícil isso, ou não? Era muito difícil. Primeiro, os próprios nordestinos já via com, tipo assim, com estranheza. Ó, mas será que ele vai dar certo? Eu vou contar um caso engraçado aqui, que até tenho que agradecer a ele, um amigo meu que veio comigo para o Pouso Alegre, Alcinei, né, que hoje trabalha lá na Arábia Saudita. Ele, no último dia para o Pouso Alegre comprar o meu passe e o dele, o presidente, seu José Chaves, ele chamou a gente para renovar o contrato. Aí o Alcinei entrou primeiro e renovou. Depois eu entrei e a proposta que ele me fez eu não quis. E saí da sala. Aí o Alcinei ia aí. Aí eu falei, não, o que ele está me oferecendo eu não quero. Alcinei, Nonato, rapaz, pense bem. Deixa eu te falar, a gente lá no Nordeste já é assim. A gente vem pra cá e os caras, eu quero ver se eles vão dar certo mesmo. Mas imagine, se a gente voltar pra lá e vai falar que a gente só joga lá mesmo, não sei o quê. Aí ele voltou lá na sala do presidente e falou, não, chame ele lá para começar de novo. Aí foi que eu voltei, conversei, aí eu pensei, o mais difícil eu já fiz, né? Fiz um bom campeonato mineiro, fiz 5 gols, jogando de lateral esquerdo num time do interior. Aí eu tive outra conversa com o presidente, aí acabei renovando. Chorou um aumento? Um aumento e um percentual na venda, numa futura venda, né? Porque naquela época o direito era 15%, né? Aí eu falei com ele, não, eu aceito essas condições aqui, só que se amanhã ou depois eu for vendido, em vez dos meus 15%, que é lei, eu quero mais 10%. Então, na venda... Aí o Nonato começou a enricar. Foi aí o pulo do gato. Ô, Nonato, você é um cara que tem jogos espetaculares, né? O Cruzeiro, nesse período, conquistou títulos
incríveis, né? E memoráveis assim para a torcida, né? Então tem aquele jogo contra o Palmeiras em 96 pela Copa do Brasil, tem a própria Libertadores, a final contra o Sporting Cristal em 97. O que mais te marcou assim dessas partidas, principalmente essas partidas decisivas? Mas a mais emocionante mesmo, sem dúvida nenhuma, foi a do Palmeiras, né? Pela seleção. Mas a que mais me marcou mesmo foi a Supercopa de 91 contra o River, Nossa, cara. o 3-0. A gente tinha perdido de 2-0 lá, tivemos que fazer 3-0 aqui. E nesse jogo eu joguei de lateral direito. Até o Ademir fez gol naquele jogo. O Ademir, né? Que era uma raridade o Ademir fazer gol, né? Foi o Sérgio Gaúcho na esquerda, não foi isso? Foi. Sérgio Gaúcho e eu na direita. Pô, e esse jogo foi espetacular. Foi uma das últimas vezes que eu vi, ao final do jogo, a torcida inteira invadiu o estádio para comemorar. O Cruzeiro ganhou de 3-0. Foi difícil pular aquele fosso ali. Não tava lá. Rapaz, eu saí naquele jogo lá, eu saí de sunga, cara. E eu tinha jogado com a chuteira Adidas, que o seu Geraldo Roupeiro, ele me emprestou, que era de um jogador antigo. E ele tinha ela guardada. E quando eu cheguei no vestiário sem a chuteira, o homem endoidou. No outro dia eu pedi aos torcedores que quem tinha levado para devolver, mas ninguém devolveu, não. Isso vale ouro hoje. E esse jogo, o Charles fez chover, né? O Martinique fez os 2 gols, mas o Charles foi melhor em campo, né? Isso, tanto que a jogada do segundo gol, a jogada é toda do Charles, né? Ele sai ali pela direita, pega a bola quase no meio de campo, só toca para trás e o Martinique põe para dentro do gol. Você contou essa história da chuteira aí, né? Porque a gente vê muito hoje, né? Se eu não me engano, eu acho que o Marcelinho Carioca tinha muito isso, de passar a chuteira para alguém amaciar. Isso aí é coisa mais moderna, nessa época não tinha isso, ou o pé de pobre, como fala, não tem tamanho? Não, tipo assim, existia essa parte aí, né? Da gente dar a chuteira pros gandulas lá, amaciar. Só tinha uma marca de chuteira que você podia pegar ela, tirar da caixa e colocar e pôr para jogar. Você lembra qual que é a marca? Pode falar aqui. Mizuno. A Mizuno era boa. A Mizuno, Couro de canguru. Couro de canguru. Essa era a única que você tirava ali. Essa eu só vi na vitrine. Nonato, e você pegou, vamos falar assim, a última época romântica do futebol sul-americano, assim, porque é uma época que o exame antidoping era muito raro, transmissão de televisão não era como hoje, com esse tanto de câmera, o dia que tinha transmissão, né? Como é que era jogar, principalmente na Argentina e no Uruguai? E eu me lembro especificamente dessa partida contra o River, que foi a primeira partida lá da final da Supercopa em 91, que o Cruzeiro perdeu de 2-0. E a gente nem viu esse jogo, né? Não passava esse jogo. Não era como hoje, que se transmite todos os jogos. O que chegou aqui é que foi um jogo que a arbitragem trabalhou pro Teve River um com o River no ano seguinte também, quebraram a perna do Adilson, né? Não, então isso aí foi mais na Supercopa de 92, na semifinal, que foi quando a gente tinha ganho aqui de 2-0 e até os 40 minutos tava... Mas aí foi contra o Colo-Colo. Não, foi contra o River. Foi contra o River. E até os 40 minutos, 39, 40 minutos, ainda estava 0-0. Na Supercopa, né? Isso, o Colo-Colo foi a semifinal da Libertadores. Aí o juiz expulsou o Luizinho, deu um pênalti, aí o Adilson Batista, ele entra no lugar do... Não sei se foi do Boiadeiro ou de quem que foi. Para recompor a zaga. Para recompor a zaga. No primeiro lance, o Adilson quebra a perna. Tá voltando da cirurgia. Isso, voltando da cirurgia, a gente segue o jogo com 1 a menos. Já aos 45, mais ou menos, ele dá um pênalti em cima do Célio Lúcio, que o Célio Lúcio sai da jogada. Aí eu falei, pronto, agora vai a decisão para os pênaltis. Só se um jogador dele bater para fora, porque se o nosso goleiro pegar, ele vai mandar voltar, não tem jeito. Aí a nossa sorte é que o Ramon Dias foi o primeiro a bater e chutou para fora. Depois o Douglas que bateu o último, né? O William Douglas. O William Douglas. William Douglas de Menezes. Agora, essa Supercopas ficaram marcadas, né, Nonato? Porque foi uma... Acho que até a torcida do Cruzeiro entende isso, né? Foi o grande marco da virada na história do Cruzeiro, né?
O Cruzeiro tinha lá um título muito importante em 76, que era da Libertadores, mas ficou um período muito grande sem conquistar nada muito relevante, né? E a virada dessa década de 90 foi impressionante pelo que o Cruzeiro é hoje. Não o Cruzeiro da Série B, né? A história que o Cruzeiro tem hoje. Não, sem dúvida, né? Porque aí Então, que o vocês têm essa noção da importância. que ali que o Cruzeiro voltou a ser respeitado a nível sul-americano, né? Porque Isso. o Cruzeiro tinha sido esquecido, porque ele tinha sido campeão da Libertadores em 76 e depois disso nunca mais tinha ganho um título importante. Aí a gente ganha a Supercopa de 91, a de 93, a de 92. Em 96 a gente foi vice Da Supercopa. dela também, da Isso. Supercopa. Pro Vélez. Perdemos pro Vélez, entendeu? Aí ali o Cruzeiro voltou a que hoje é apelidado La Besta Negra, né? Pois é, me conta a respeito disso aí, porque muita gente hoje em dia, né, acha que é meio uma lenda, né, essa briga de torcedor, essa conversa, é o cruzeirense querendo puxar pro Cruzeiro e o atleticano querendo falar que é lenda. Como é que era quando vocês iam para fora com essa fama, né, já com esse currículo de Supercopa aí? Então, a gente era super respeitado, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro e Santos e mais. Acho que são 3 ou 4 times só que conseguiu ganhar do Boca lá dentro, né? O Cruzeiro, Santos, o Depois o Paysandu Paysandu. Era só Cruzeiro e Santos. Depois isso, ganhou o Paysandu, depois ganhou o Palmeiras, ganhou recentemente, o Fluminense ganhou, mas até então tinha sido então, Santos e Pelé. E isso, depois o Cruzeiro de Nonato. Aí depois a gente ganhou. Então, o respeito não só do adversário, como dos torcedores também com o Cruzeiro era muito grande mesmo. Eu posso estar enganado, mas esse apelido ele surgiu no Chile, não foi? Chile e Argentina. Foi a imprensa chilena que deu, porque o Cruzeiro ia jogar com o Colo-Colo lá, era um terror, né? Um exemplo, se eu não tiver enganado, na minha época a gente nunca foi eliminado pelo Colo-Colo. A gente sempre Teve só eliminou o Colo-Colo, então ficou aquela mágoa assim. Teve uma derrota pro Colo-Colo, que foi naquela Recopa do Japão, nos pênaltis. Você lembra disso? Lembro. O Charles perdeu um pênalti no tempo normal, depois o Cruzeiro. Foi a única eliminação pro Colo-Colo, foi na Recopa. O Charles perdeu no tempo normal e o Boiadeiro perdeu na decisão por pênalti. O resto teve 6-1 no Colo-Colo aqui, teve 4-0 dentro do Monumental. O Cruzeiro ganhou de 4-0 do Monumental. Você lembra disso? Então, assim, o Colo-Colo tinha pavor de ver o Cruzeiro. Nossa senhora, a torcida do Colo-Colo não pode ouvir o nome Cruzeiro, não. Nonato, agora na cabeça do torcedor do Cruzeiro, aquele jogo de 96 é muito Marcante. Palmeiras. Contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil, né? Que o Cruzeiro empatou o jogo em Belo Horizonte e o Palmeiras, e toda a imprensa, a própria torcida do Palmeiras, já dava como certo o título, porque, na Muitos verdade... cruzeirenses também próprio já torcida do achavam, Cruzeiro, né? O time do Palmeiras era uma seleção de goleiro à ponta esquerda, né? Como se diz, né? E o Cruzeiro se superou naquele dia. Isso motivou vocês, Renato? A imprensa falar, a torcida falar, todo mundo achar que o Palmeiras ia ser campeão? Dá um gás a mais? Não muito a imprensa, eu vou falar um detalhe, eu acho que eu já contei isso, mas o que motivou mesmo, eu ganhava a chuteira de um amigo meu, ele era representante de Adora, o Ilha, inclusive ele é sogro daquele jogador que o motorista foi levar o remédio lá e ficou... O Fernando? E ficou detido, o William. Ele é pai lá da mulher. Na Rússia, né? Isso, é. Na Rússia. E ele foi lá no hotel me levar a chuteira. Naquela época tinha começado aquela moda da chuteira da cor da camisa do time, né? Chuteira vermelha, chuteira azul, chuteira verde. E ele foi levar lá. A chuteira para mim é azul. Aí eu falei, William, eu não vou jogar com essa chuteira hoje porque, você sabe, tem que mandar dar uma amaciada primeiro e tal. Ele, não, porque lá no Palmeiras eu fui levar e o Luxemburgo falou para os jogadores não usar, deixar para usar no domingo, na entrega das faixas. Então, aí eu tive que contar aquilo lá no vestiário, na hora da nossa preleção, eu tive que contar aquilo, né? Aí aquilo que deu uma motivada. O pessoal não aprende, né? Nos jogadores. Não aprende que antes de decisão tem que ficar quieto, fecha a porta. Não, e sem falar que os nossos também tinham feito aquela reportagem, né? Para um jornal aqui de Minas, eles comendo
Uma leitoa assada? Uma leitura, Você não tá nessa foto, não? Tô não. É Cleison, Roberto Cleison, Gaúcho. Roberto Gaúcho, não sei se o Marcelo tá e o Wesley. O Wesley. Rapaz, o Levi quase não botou esses caras pra jogar. Ô, Nonato, eu não sei se você lembra, a última vez que nós tomamos uma cerveja junto, foi lá na casa do Omar. O Omar tem aquela casa ali no bairro Cacera, toda de Cruzeiro. E eu doei minha coleção de jornais, de revistas, todas pro Omar. Esse dia eu levei, nós brincamos com essa foto aí. Tava precisando abrir espaço lá na sua casa? Tava dando traço. Essa foto é de capa do Estado de Minas, Jornal do Estado de Minas, os caras Isso, comendo leitão assado Na na festa. véspera do jogo? Aham. Mas é muita irresponsabilidade. Mas, ô Nonato, Imagina. pode continuar. Não, mas então, porque era uma seleção mesmo. E o clima entre vocês, jogadores? Fala a verdade aí. Como é que vocês encaravam essa partida? Ah, que vier Do outro lucro, como é lado que é? tinha Djalminha, Luiz, Ó, Rivaldo, aquilo foi- Rivaldo, Cafu. Como é que vocês olhavam Um para esse exemplo. jogo? Como é que Cafu foi? não, Cafu não. Ó. Era o Cláudio. A pré-eleção, não, o lateral direito era o Cafu. Era o Cafu? E era o Júnior, né? Isso, Não é. era o Roberto Carlos, né? É Mas tanto, era o não, Júnior. era o Júnior. É tanto que Flávio Conceição, se não me engano. Amaral também podia estar ou não. Amaral o Amaral tá aí, tava. Sabe, ele Conceição. falhou no, também. no O Amaral que falha no primeiro gol. Mas como é que foi o bastidor para os jogadores lá? Tá, os bastidores foi muito importante. Por exemplo, o Levi, a palestra dele foi muito boa. Aí depois o Zezé Perrella, que era só uma coisa que ele sabia falar, que era que se cada jogador desse 10% a mais, a gente ia jogar com 12. Toda vez ele falava isso, né? Eu achei que ele ia falar assim, pô, se cada um jogar com 10% a mais, vai ter 10% a mais de bicho. Né? Não, isso aí ele nunca fez, não. Mas aí uma parte importante, que como eu era o capitão, foi o seguinte, eu fui perguntando a um por um. Eu comecei com o Dida, né? Eu falei, Dida, você se acha pior do que o Veloso? Aí eu, não. Vitor, você acha... Essa pergunta é muito óbvia. Fiz um por um. Vai chegar no Djalminha e no Rivaldo. Né? Não, vou comparar mas aqui. aí ninguém Vá. falou, lógico que não. Não, eu falei, então é dentro de campo que nós vamos resolver, Ô, entendeu? Cleison, você Aí acha, o você acha que Cleison- você é melhor do que o Rivaldo? Não. Faz outra pergunta, é o Chaves, né? Mas agora essa é fácil. O Chaves, essa é fácil, faz outra. Mas aí a gente manteve a tranquilidade, porque logo aos 5 minutos, né, o Luizão já fez um gol e mesmo assim a gente teve um equilíbrio bom, aí conseguiu empatar ali numa falha do Amaral e depois conseguimos virar Numa falha do ali Veloso. numa falha do Veloso. E talvez uma das maiores partidas da história da carreira do Dida, né? O que o Dida catou naquele dia é um negócio inacreditável. Naquele jogo ali eu só tenho um arrependimento, que lógico que na hora também, você de cabeça na emoção, você fica meio doido, mas depois, né, depois que eu já tinha parado, eu falei assim, eu fui mal demais, porque naquele dia lá era para mim ter entregado a faixa de capitão pro Dida e ter deixado ele levantar a taça. É, porque 80% daquela Copa foi dele. Mas você também jogou demais, não? É, não, é porque você não, tá presente, mas não. Jogou muito também. Mas naquele dia o homem, pelo amor de Deus. O Dida também foi importantíssimo naquela final de 97 contra o Sport de 90. Cristal. Tem o tal do lance da falta lá, já no segundo tempo. Mas aquele ali eu até já falei com ele. Foi falha dele, né? Você se recuperou de uma falha sua, viu? Porque era para você ter Seu frangueiro. Era para você ter pego a bola e ter firme, não ter dado o rebote. Piruzeiro. No bastidor, o Dida é daquele jeito mesmo? Como é que é? Mesma coisa, não fala nada com ninguém. É mesmo, depois desse discurso que você tá falando aí, que você deveria ter dado a taça pra ele chegou no vestiário pianinho ou eufórico? Do mesmo jeito. Que coisa, hein? Não fala nada. Engraçado. Nonato é um cara que vai ter mais data de jogo com o Nonato, placar de jogo, ele sabe, sabe tudo, a memória é muito boa, sabe bem da carreira dele. Então você vai lembrar dessa entrevista do Dida, quando o Dida foi finalista do Brasileiro com Vitória em 93. O Dida foi dar entrevista, parecia outra pessoa, falante, porque hoje nós vamos chegar na Fonte Nova e vamos ganhar, e depois você vê ele no Cruzeiro, no Corinthians, no Milan, aquela frieza, aquela sobriedade. Na seleção, né? É. Também. E a minha memória também é muito boa. Então, só para falar a escalação do Palmeiras que eu lembrei aqui. Veloso, Cafu, Sandro, Kleber e Júnior. O Cláudio, o Amaral, Marquinhos, Djalminha, Luizão e Rivaldo.
Esse foi o Marquinhos era time. no meio, revelado do Flamengo, muito amigo o Marquinhos? Marquinhos do Flamengo, é. Então, assim, o time Era era, flamenguista, era realmente um time muito Nós estamos falando... Esse aí é o do segundo jogo, o né? segundo jogo. Porque o do primeiro jogo aqui, o Miller jogou. É. Aí o contrato dele tinha terminado. Ele não jogou o segundo. Aí ele verdade. não renovou, porque ele voltou para o São Paulo. Isso, é verdade. Nonato, vamos falar de uma coisa triste agora. Eu imagino que seja, não vou colocar palavras na sua boca, uma mágoa que você tem no futebol. Do Nelson Batista, daquela final infame lá com o Borussia no Japão. O que você lembra daquele jogo? O que aconteceu naquele jogo? Bom, do jogo não posso falar muito assim, porque como eu não joguei, né? Eu fiquei no banco, lógico que eu fiquei chateado, né? 7 anos e meio de Cruzeiro. Improviso Elivelton na lateral, Uma né? disputa do título mais importante da Você história roeu do o clube, osso, né? A história do roeu o né? osso. A história. E é tanto que a minha filha deixou de ser cruzeirense a partir daquele dia. Eu tenho uma filha de 36 anos, ela deixou de ser cruzeirense. Ela acordou 6 horas da manhã para assistir o jogo e eu não joguei nem entrar em campo sequer. Foi? Eu entrei. E é tanto que vários torcedores até hoje questionam de quem foi a decisão, se foi do Nelsinho Batista ou se foi do Zezé Perrero. Realmente só eles dois mesmo para explicar. É um negócio que acaba com o grupo, né? Não faz o menor sentido uma por coisa. exemplo, Marcelo Ramos ficou fora do jogo também. Depois O ele Marcelo entrou ficou no banco. Foi o único que entrou, entrou um no pouquinho. final. Ele entrou no no final. lugar do Palácios. Um pouquinho só. E o Gotardo também, né? E Que também outra ficou coisa, fora. por exemplo, o Gotardo, que ele tinha chegado e aí com o tempo o Paulo Autuori passou ele para capitão, ele nem viajar, ele viajou, cara. Quer dizer, então o grupo, você tem uma ideia, até o dia de sair a lista, né, a gente estava querendo comprar as passagens para levar as esposas da gente. Até o último dia, até a hora de sair a relação de quem ia viajar, nem o Dida tinha comprado a passagem da mulher dele. Nem o Dida estava assim, eu vou ou não vou? Pra você ter uma ideia. Como é que era esse clima, então, às vésperas aí, um era pouco muito- antes? É desorganização Era muito total, ruim, né? muito ruim. Hein? Nossa, não Desorganização. dava nem pra treinar, né? Como é que você ia treinar? Ué? Você chega lá, tem um cara que você Ia roeu o osso, de repente chega outro que você Ia não um conhece. por ali, o outro ia por aqui, o outro ia por ali. ninguém Então, tinha- a galera que chegou foi o Bebeto, o Gonçalves, o Donizete Donizete Pantera e o Alberto. que nem chegou a jogar. E o Alberto continuou no Cruzeiro depois, né? Não, também saiu. Mas enfim, essa galera que chegou então... Não, mas não foi o clima mesmo, não foi criado assim, não foi criado por eles. Não foi por eles, não. Foi mais pela Direção e o treinador, a né? direção e o treinador, entendeu? Teve jogadores que foi afastado durante o Campeonato Brasileiro, entendeu? Que não jogava mais. E Foi um campeonato brasileiro ruim, né? a gente se Quase, safrou quase caiu para a segunda divisão. naquele jogo contra o Santos, lá na Vila. Senão a gente poderia ter caído. Então ali o clima já estava ruim, entendeu? Aí, para acabar de completar, aí vai e contrata mais 4 jogadores. Aí que o clima piorou. E foi faltando um mês, né? Pouco tempo. Como é que Tentaram foi? usar a fórmula do Grêmio 83, que levou o Caju, o Mário Sérgio. Isso E aí o Grêmio foi campeão do mundo com aquela turma que entrou e jogou, mas no Cruzeiro não deu certo, pô. Se você pensar, você traz o Bebeto. Pô, o Bebeto foi um grande craque. Titular da Donizete. Copa no ano que vem. Isso. O Bebeto estava no auge ainda. No ano seguinte, né? É, O Donizete é um ótimo jogador. O Gonçalves foi um bom zagueiro. Né? Só que, pô, não se faz futebol assim, né? 83 outros tempos também, podia, né? Pode Você ser. podia até colocar o time original do Cruzeiro contra o Borussia, e a grande probabilidade é que o Borussia vencesse a partida. O Borussia era o campeão da Europa. Normalmente, o time europeu vai ganhar, porque é melhor. Só que as chances, por causa dessas contratações, diminuíram. Diminuíram muito. O jogo do Cruzeiro foi muito ruim contra o Borussia, né? E aí, Nonato, foi que seu ciclo no Cruzeiro chegou ao fim. Tô errado? Você foi em 98 e você foi no começo de 98? Com 98 você foi pro Flu, não é isso? Isso, aí foi o meu... Né, na realidade, ainda não estava definido que eu ia sair, né? Eu fui de férias para Natal, aí eu estava disputando um campeonato que a Bandeirante
fazia, que era aquele society, lá em Natal. Como eu estava de férias lá em Natal, aí eu joguei pela seleção brasileira e fui muito bem. Aí foi quando saiu a notícia no jornal que eu estava disponível para ser negociado. Aí foi quando eu liguei para o Alvemar, né? Falei com ele que eu acho que a notícia tinha que ser dada primeiro para mim, não para a imprensa. Ele falou, não, mas é assim. Aí eu fiz um acordo lá com ele, troquei meu fundo de garantia todo que eu tinha, os 8 anos, mais a premiação, pelo restante dos 15% que eu tinha direito. Que o Cruzeiro tinha direito do meu passe, né? Com a minha idade, 32 anos, eu já tinha 85% do passe. Aí acertei com o Fluminense. Antes disso, teve seleção brasileira na sua carreira, né? Teve 91, né? Logo após a conquista da Supercopa, você vê como é que são engraçados. Eu joguei de lateral direito, né? Esse jogo contra o River, e o Carlos Alberto Parreira e o Zagallo estavam assistindo o jogo. Aí no outro dia o Beneci já me avisou, ó, o Parreira e o Zagallo estavam aí assistindo o jogo, ele ficou impressionado com você e perguntando como é que você jogava de lateral esquerdo, se você era direito, sei o quê. Aí logo em seguida, na convocação, aquela convocação que tem para a seleção brasileira, o último jogo do ano, né, que é sempre em dezembro, lá em Goiânia, aí eu fui convocado, e depois em 93... Jogou esse jogo? Não, esse jogo eu nem cheguei a entrar, fiquei no banco. A gente ganhou de 1-0, gol do Elivelto. Aí depois eu fui para o West Camp, em 93. E dali, da West Camp, eu ia para a Copa América. Só que no último jogo, que eu comecei como titular, 3 minutos de jogo, eu fui dar um calcanhar, aí senti uma contusão, aí fui cortado. Foi que o Boiadeiro também estava. Aquele Boiadeiro perdeu o pênalti. O Boiadeiro perdeu o pênalti. Isso, entendeu? Então era para você estar nessa Copa América. Isso. Uhum. E depois? Aí vamos lá, você está falando do Fluminense. E na sequência? Aí a sequência Fluminense. Uma fase muito ruim do Fluminense também, né? O Fluminense sempre lutando contra o Era rebaixamento. o tetra rebaixamento, aquela época, né? Vamos, o Fluminense foi uma coisa assim, em 1 ano e meio, cara, em 1 ano e meio eu tive, em 8 anos de Cruzeiro eu tive 2 presidentes, César Massi e o Zezé. Em 1 ano e meio no Fluminense eu acho que eu tive 5 presidentes. Nossa. E 8 treinadores. O auge da bagunça. Você estava naquele time que caiu para a Série C? Tava, 7 meses de salário. Não, caiu para B. 7 meses de salário atrasado, não. Caiu para C. Caiu para C. Sim, Caiu pra C. 99, esse mesmo, E aí, tem razão, Fusco. E aí você saiu daquele time. Você não jogou a Série C. Não, aí eu ainda fiquei, né? Eu ainda fiquei, disputei o Rio-São Paulo, o Carioca, mas aí onde foi começar a Série C, aí eu não consegui. É porque a estreia do Fluminense na Série C foi aqui em Nova Lima. Eu fui assistir o Que jogo. o Vila Nova ganhou do Fluminense. Ganhou e deu uma maior confusão de Confusão, torcedores. 2-0 pro Eu Vila, a tava. torcida invadiu. Isso, No YouTube tem essas imagens. É. A torcida invadiu, quebrou o pau, bomba de gás. Ô Nonato, eram outros tempos, mas proposta do exterior existia muito, ou chegou alguma coisa? Você tem essa frustração de não ter jogado fora, alguma coisa desse tipo? Não. Isso aí eu não tenho, não. E não chegou porque naquela época, se eu não me engano, eu acho que tinha uma exigência, sabe, de você... Acho que eram 3 estrangeiros, antes Três daquela lei Bosna. Tinha a limitação de estrangeiro e tinha número de jogos Pela pela seleção. seleção brasileira. Pra Você tem que poder jogar ser pela campeão. própria seleção. Pra ir do pra- país. Entendeu? Eu achava que isso era só na Inglaterra, mas então era na Europa de Não, modo geral. Era Tinha, para os tinha. principais mercados, era Inglaterra, Espanha, Itália, né? Alemanha, Portugal, um Ele negócio exigia assim. que você tivesse um determinado número de jogos pela seleção brasileira. E aí, na época, para ir para a Ucrânia, para esses mercados menores, não valia a pena. Não rolava tanto dinheiro Não assim. tinha tanto dinheiro como tem hoje. E só para o Oriente Médio mesmo, que aí, para opção de jogador também, ia ou não, né? Agora, Nonato, como é que era essa relação com... Você falou já aí do César Massi, do Zezé, já citou o Alvimar aqui outras vezes. Tá? Como é que era essa relação com a dirigente? Hoje, a torcida do Cruzeiro sempre fala, né? O buraco que o Cruzeiro está hoje não é de agora. Isso vem lá de trás, vem com uma série de administrações ruins. Tal.
percebia-se alguma coisa naquela época? Como é que era essa relação com o dirigente? Não, eu, tipo assim, sempre tive uma relação muito boa, né? Com César Massi, sou amigo dele até hoje, do Zezé também, do Alvemar. O Zezé, antes dele ser presidente, a gente morava muito próximo ali no Caiçara. A gente era amigos. Meu bairro. A gente era amigos quando, tipo assim, quando eu estava suspenso, eu levava os filhos dele para almoçar comigo, com a minha família, com meus meninos. E sempre foi uma relação muito boa, mas uns falam que o Zezé também tem participação nisso, o Alvemar. Eu vou ser sincero assim, o único presidente que construiu alguma coisa, assim, em termos de patrimônio, foi o Zezé. Né? Na era Perrelas. Eles construíram a Toca 2 e construíram a sede ali na Timbiras. O escritório dos supermercados BH agora. Isso, que agora são 8 andares, né? 8 ou 9 andares, quer dizer, foi o único. E deixou o clube, todo presidente deixa uma certa parcela. Mas, assim, eu nunca imaginei que o Cruzeiro iria chegar nessa situação de jogador não querer vir para o Cruzeiro, quando na minha época o cara ligava para mim, você tem uma ideia, ó, a volta do Marcelo Ramos para o Cruzeiro. Saiu nos jornais e tal, que o Marcelo Ramos estava querendo voltar para o Brasil, cara. Eu consegui descobrir o telefone do Marcelo lá na Holanda, lá. Aí liguei lá do Cruzeiro mesmo. Na época não tava a conta em dia, podia fazer ligação internacional. Podia. Cheguei no Beneci, cara, cheguei no Paulo Autuori e falei, ó, o Marcelo tá disponível, cara, ele tá querendo vir pro Brasil. Não, liga para ele. Eu que liguei, fui lá na sala, lá, peguei o telefone, liguei. Não, Raimundo, eu vou. Tranquilo, eu falei, então conversa aqui com o Beneci aqui. Aí já passei o telefone para ele. Isso foi o que, 97? 97. Porque o Marcelo não jogou a primeira fase da Libertadores. Ataque era Entendeu? Reinaldo Rosa e o Alex Mineiro. Inclusive, a primeira fase da Libertadores foi de tirar o sossego, né? 3 derrotas nas 3 primeiras O Marcelo partidas. voltou contra o Nacional nas oitavas de final, né? Fez os 2 gols, 2-1 pro Cruzeiro, foi pros pênaltis. Aí o Dida, pênalti. Nós Relaxa, perdemos entrega no aqui Dida. pro Grêmio, perdemos pro Sport Cristal e perdemos pro Aliança. Para Aliança. Aliança. Os 2 times do Peru. Aí depois ganhamos dos 3. Ganhou dos 3. Inclusive ganhamos do Grêmio lá, né? Com o jogo. E na época o jogo classificavam épico lá, 3, né? né? Palinho de chave. peixinho. Foi um gol de peixinho do Palinho. Aham. Foi um jogo épico lá. É aquela época que era diferente o formato, classificavam Isso, 3, né? Tinha o Cruzeiro os foi- melhores Mas o terceiros Cruzeiro ficou em segundo. classificavam. Não, classificavam todos os terceiros. Todos, eram todos. Eram 6 chaves de 4, classificavam os terceiros e tinha o campeão do ano anterior, entrava nas oitavas. Aí dava os 16 times. 5 grupos, aliás. 5 grupos de 4 times, 20 clubes. E aí classificavam os 3 primeiros de cada grupo, dava 15. Mais o campeão do ano anterior, 16 nas oitavas. Então o Cruzeiro ficou em segundo. Acaba que o drama não foi tão drama assim, mas como perde as 3 primeiras, assusta mas muito. é porque assim, Quando perdeu você vê a história depois, né? Ficou em segundo. Perdeu as 3 primeiras. É. E o quarto jogo era contra o Isso. Grêmio em Porto Alegre. Isso, Mas se você perde o jogo pro Grêmio em Porto Alegre, Acabou. Já desiste. estava fora. mas se o Cruzeiro perde pro Grêmio em Porto Alegre, se ganhasse os 2 perões aqui, como aconteceu, se classificaria em terceiro. Aí a história seria diferente. Aí o cruzamento é totalmente diferente. Mas se classificaria também, mas não foi tão dramático assim quando a gente para olhar os números. Tanto é que depois da terceira derrota que houve a troca de treinador, né? Que aí Não, veio... foi na primeira Não, derrota. não. Foi na primeira lá. Já jogo. foi na primeira contra o Grêmio. Era o Oscar Que nós perdemos. Aí no outro dia o Zezé optou pela troca do Oscar pelo Paulo Autuori. e o Paulo Autuori. E outros treinadores que te comandaram, né? O que você tem para falar assim, de um grande treinador, dos melhores? Melhor de todos. Enio Andrade. É quase que um consenso com os jogadores que foram treinados pelo Enio. Tipo assim, eu tinha uma dúvida que eu queria ouvir de quem foi treinado pelo Tele Santana também, né? Porque como eu não tive a oportunidade de ser treinado por ele, que eu gostaria muito de ter trabalhado com ele,
Mas aí eu tive a oportunidade de jogar com o Luizinho e com o Toninho Cerezo, né? E os dois foram treinados pelo seu Enio Andrade e foram do Tele Santana. E os dois Enio Andrade. Aí eu falei, pronto. O que, então, que o Enio não tinha tem de jeito. tão especial? Assim? Ah, cara, ele lia o jogo em 5 minutos. É. Fumava Entendeu? um maço de cigarro no banco de reserva. A palestra dele era impressionante. Feijão com arroz, por exemplo, Paulo César Borges, ele, PC, mão de quiabo, vê se não... Ele falava? Falava de jeito, vê se não sai caçando borboleta lá, não sei o quê, tranquilo. Aí ele... Hoje em dia o cara fica em choque, vai pra rede social. Hoje em dia briga e Ué, vai embora. ele, Paulo Roberto, cara de cavalo. E o Paulo não gostava que chamasse ele cara de cavalo de jeito nenhum. O cara Né? já entrava puto no jogo. Vê se não fica querendo só apoiar, viu? Não sei o quê, marca alguma coisa. Aí, Ah, não, continua aí. aí- Tinha mais. Quando chegava na lateral esquerda, era o quê? Nonato, se você ficar entrando pro meio, eu vou tirar você do jogo, tá bom? Tá bom. Aí o melhor era do Ademir. Ademir, pelo amor de Deus, quando você tomar a bola, o primeiro de azul que você vê, você já toca. Porque o Ademir toma a bola e entrega pro Mas o Ademir adversário. fazia isso mesmo. Não. Ele tocava de lado, pro Mas primeiro. se a gente perceber isso, imagina o Enio Andrade. Ué, entendeu? Mas aí o bom dele também, aí foi o ano que o Aelso, né, começou a surgiu e bem pra caralho. Aí quando chegou no Aelso, ele, você, garoto, você pode fazer o que quiser. Pode pegar a bola e fazer o que você quiser, entendeu? Então isso dava moral pro jogador. Que legal. Muito legal. Nonato, só aproveitando que você falou desses bastidores aí, desses contatos, que você praticamente contratou o Marcelo Ramos lá da Holanda, você nunca pensou em ter uma sequência, viver esse mundo do futebol aí, treinador, empresário, técnico, o que você pensou aí? Nunca quis, não? Como é que é? Não. Esse é um exemplo, ó, teve esse lance do Marcelo, teve a renovação do contrato do Roberto Gaúcho quando ele operou, que eu estava lá no hospital, eu fui visitar e ele chorando, ele com a mulher dele. Aí eu perguntei por quê. Ele falou que porque o Cruzeiro não vai renovar comigo, não sei o quê. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para o Alvimar. Aí o Alvimar falou assim, não, pode falar com ele aí que nós vamos renovar o contrato dele, vai ser renovado, e ele vai ganhar bicho normalmente, mesmo sem ele estar jogando. Beleza, aí ele ficou mais tranquilo, o Roberto Gaúcho. Luiz Fernando, nós fomos campeão da Libertadores, o Luiz estava sem contrato. No outro dia, quando nós chegamos lá na Toca, na quinta-feira, eu fui lá na sala, pedi duas coisas para o Zezé. Pedi, tipo assim, que ele me desse a passagem da minha esposa para ela ir comigo para o Japão, que no decorrer dessa confusão do ambiente aí do Nelsinho acabou não dando, então eu que comprei do bolso. E pedi que ele renovasse o contrato do Luiz Fernando, que o Luiz estava sem contrato. Já tinha um mês e pouco. Aí ele foi e falou comigo, não, se ele aceitar ganhar o mesmo salário, eu renovo até o final do ano. Eu falei, não, ele aceita sim, eu converso com ele. Aí ele falou, então pode avisar para ele. Aí eu falei, só fui lá no Luiz, ó, o seu contrato está renovado. Vai lá e fala com o Beneci. Qual que era a porcentagem do empresário aí? Isso era Eu queria só mandar um recado pro Avisado. Ronaldo. O diretor de futebol do Cruzeiro tá aí, pô. Pois Porque é. Roberto Gaúcho, Marcelo Ramos e Luiz Fernando, pô, não tem erro, não. Vai buscar. Isso aí foi tranquilo. Quer dizer, eu sempre tive uma liderança assim com relação a isso. Nunca me reuni assim em sala para discutir premiação. Um telefonema igual do Thiago Neves aí, o que você imagina? O que você vê a respeito disso? Como é que você encara isso? Você faria algo parecido? Se aquela gravação tivesse sido vazada antes e eu fizesse parte do grupo, eu chegaria no treinador e pediria para o treinador não pôr ele para jogar. Entendeu? Porque aquilo não é conduta de O você. cara ainda bateu o pênalti.
Aí quem errou mais ainda, o treinador, numa sequência daquela, ainda põe o cara para bater o pênalti. Vários outros jogadores ali que podiam ter batido o pênalti, né? Quer dizer, se ele perdeu porque quis, aí é outro esquema. É outro esquema, mas ele jamais poderia ser o cara para bater o pênalti. E como é que seria a sua conversa com o Thiago Neves se você estivesse no vestiário, no treino ali, aí depois desse bafafá e da confusão toda? Se fosse na época minha, assim, tivesse eu, o Cleison e o Vitão, que o Thiago Neves ia passar por maus momentos. Não, mas você dá um sacode no jogador desse, vai pra rede social hoje em dia, não, isso acabou, velho. Ô, Nonato, tem uma passagem sua, você deve falar disso sempre também, mas é importante falar, que é uma passagem que deve ter te dado muito problema, né? Durante logo depois, né? Que foi aquele entreveiro lá com uma bandeirinha no jogo contra o Corinthians, né? Que você foi acusado lá de agressão e tal. Conta pra gente essa história, o que aconteceu. Foi Cruzeiro e Corinthians, né? A gente ficou em dúvida se o gol do Rivaldo estava em impedimento ou não. Aí a gente foi lá na bandeirinha, tipo, fazer uma pressão nela e eu dou a volta aqui, ela tá ali, aí eu faço o movimento para chutá-la, né? Aí quando eu faço o movimento, vem na minha cabeça assim, o que é que eu tô fazendo? Mesmo. Aí fui e voltei. É tanto que ela nem olha para trás. Só que naquela época o diretor de árbitro era um cara aí, um senhor já de idade, que eu nem lembro o nome dele. Ele que tinha lançado as mulheres para trabalhar. A primeira mulher, o primeiro jogo de uma mulher. Nordestina, cara. Ela lá da Paraíba. Entendeu? Mas aí no primeiro julgamento, cara, eu tomo 760 dias. Tá doido? Eu fiquei maluco. 2 anos. Aí fiquei desesperado, né? Mas aí no segundo julgamento aí já caiu para 60 dias, aí eu já tinha cumprido já, mas aí até hoje questiona. Mas eu falo, revê o lance e veja que eu não chutei, só que diz que a intenção é o que vale, né? Então, como eu levei o pé. Isso tem no YouTube, depois que você está vendo a gente agora, dê o like, se inscrever no canal, você joga aí Cruzeiro e Corinthians, 92, né, Nato? 93. Foi 93. 93. Carlos Alberto Silva, o treinador. Foi 3-1 pro Corinthians esse jogo, eu acho. Isso eu não sei, o placar eu não sei. Eu sei que o Corinthians levou esse jogo. E o gol do Rivaldo foi um gol legal. No final das contas, foi um gol legal. Não era o dia. Ele não estava impedido, não. Nonato, você contou histórias aí de essa parceria sua ajudando colegas a renovar o contrato, falou dessa questão do Marcelo, eu sei que você tem um contato muito grande com o jogador só de campo. Como é que é a sua vida aí com a turma, com os boleiros, com os jogadores? Você é um cara muito popular, muito carismático, um cara da resenha. Quem que você tem muito contato hoje? Com quem que você se encontra frequentemente? Agora está acabando a pandemia, sabe? Então vai voltar a vida normal, mas quem que são seus melhores amigos? Quem que você está sempre junto aí da turma? O Marcelo Ramos, sempre quando vem aqui, meu filho, a gente tem que se encontrar. Come água, agora ele fala, come água. O Cleison, Roberto Gaúcho. Agora, assim, os amigos mesmo, assim, que eu tenho, assim, de convivência. A gente não convive muito, mas uma ligação minha para ele, um pedido de qualquer coisa, são 2 pessoas, assim, que é o Luiz Fernandes e o Dida, né? O Dida, inclusive, eu sou padrinho de casamento dele. E o Luiz Fernando, nós moramos juntos, no mesmo prédio, fizemos uma amizade, assim, muito grande. Você ainda está com eles hoje ainda, não trabalha com eles? Isso, trabalha com eles. Seria até ganas. E o Dida está na Itália, né? Não está no Milan ainda? O Dida, ele é treinador de goleiro da Itália. Do Milan, lá na Itália. Aí tem o Douglas é parceirão meu também. Ele mora no Paraná, não é o Douglas? Não. Douglas mora em Bambuí. Bambuí? Douglas, de vez em quando eu converso com o Douglas, é meu maior ídolo no futebol. Em todos os meus ídolos da vida, assim, o ídolo que eu tenho é o Douglas. Teve um lançamento de uniforme do Cruzeiro uma vez, no Ponteio, uma camisa nova do Cruzeiro. Aí eu fui conversar com o Douglas, aí ele falou comigo, cara, você deve ser uns 5 ou 6 chegaram para falar que você queria conversar comigo. Aí ficamos tomando cerveja, resenhando, natural. Aí eu fiquei amigo do Douglas, é um cara... Tem que vir aqui o Douglas também, tá vendo a gente? Eu tenho mandado pro Douglas os podcasts. Mas, tipo assim, isso aí que você tá falando, graças a Deus, cara, eu tenho um bom relacionamento com todos. Alex,
o Alex Talento, eu mando mensagem para ele me responde, Maurinho, Leandro, nossa, é todo mundo. Entendeu? Da Silva, o Rei Pretinho, O Rei do Pagode? Graças a Deus a convivência é boa. Muito bom. Ô, Nonato, você acha que o Cruzeiro tem saída, assim? Você vê o Cruzeiro nos próximos anos conquistando alguma coisa, chegando firme nos campeonatos, voltando a ser um time grande, como sempre foi? Se manter, né, o Ronaldo, eu acredito que a partir do ano que vem a gente já começa a pensar em conquistas mais altas, né? Entendeu? Lógico, o primeiro objetivo agora é subir para a primeira divisão, mas se não permanecer a equipe do Ronaldo, aí a dificuldade vai ser muito grande. Você fica prestando mais atenção em jogador que era da sua posição? Assim, você tem alguma coisa para falar especial dos laterais esquerdos ali do Cruzeiro? Você vê alguma coisa neles de diferente? Do Rafael e do Bidu? Não. Eu analiso no geral, né? Por exemplo, eu estou gostando muito desse moleque aí, do Vitor, né? Ele tem se destacado bastante, tem sido muito bom. Agora, eu fiquei muito, assim, decepcionado em o Cruzeiro não ter aproveitado o nosso antigo lateral esquerdo. Acho que foi emprestado para o Guarani, né? Qual que foi, mano? Foi feita a troca, né, pelo Bidu, não é isso? Meio que uma troca, não? Ih, rapaz. Não tô lembrando também nem quem é. Na verdade, dizem que a torcida do Cruzeiro agora, né? Muitos torcedores do Cruzeiro chegam Matheus Barbosa, não? O Matheus Barbosa, ele saiu antes, né? Foi no início da Série B do ano... A torcida do Cruzeiro... Primeiro Se ano você da perguntar Série pra B. mim, jogador de 2016... Que é o mais pra trás, alto, não é Eu isso? sei tudo, agora pra cá. Lateral esquerdo. A torcida do Cruzeiro agora diz que, com esse tanto de cara nova, assim, que... Matheus que tem- Pereira. Matheus Pereira. Ah, sim, verdade. Matheus Da Barbosa. base do Cruzeiro. Então, ele chegou a ser titular por bem vários anos. Como é que o Ele clube... quis sair, não? Não. Como é que Ele o já clube tinha se virado desfaz? até reserva do reserva. A questão foi essa. Aí o Cruzeiro viu a oportunidade de que ele não explodiu, né, como se esperava, né, que ele foi considerado no início ali da trajetória na Série B. Ele foi considerado, ele era considerado pelo torcedor, né? O torcedor apostava muito nele pelo início bom que ele teve, mas depois ele teve uma queda e o Cruzeiro até achou uma oportunidade de fazer essa troca aí, esse negócio envolvendo o Bidu para ele ir para o Guarani. Mas tem essa questão, o negócio que você está falando, que ele tinha aparecido Ele bem. tinha aparecido bem, ele chegou a ser titular vários jogos, né? Eu acho que com a chegada do Filipão foi que ele começou a dar uma caída. Você acha que pode ser um deslumbre aí do jogador hoje em dia, né? Que começa, o torcedor se empolga, ele vai bem nos primeiros jogos, o torcedor compra a ideia, vê que ele é uma das esperanças da base, né? Que vinha nessa situação aí. Você acha que pode ser um deslumbre também? Sem dúvida, né? Se deixar subir a cabeça, aí começa a ser o galã, entendeu? Começa a... Faz o sucesso demais. Faz o sucesso demais, daí esquece de treinar, esquece dos fundamentos, esquece do lado profissional. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, outra parte também, né, que você falou dessas renovações que eu fiz. Isso aí que eu conversava muito com o Ronaldo, o Fenômeno, né? Na época eu, olha, toma cuidado, você é novo, não sei o quê. O que vai aparecer de menininha aí querendo namorar com você, vai sair. Não, tranquilo. Tranquilo, Sempre só foi, Cicarelli mesmo. É. Renato, como é que você foi parar na lateral esquerda? Porque você é destro, né? Rapaz, eu fui fazer um teste no Baraunas, no juvenil do Baraunas. Eu era meia. Aí cheguei lá para fazer o teste do que tinha de ponta direita, de centroavante e ponta esquerda, meia direita, meia esquerda. Você montava uns 5 times. Aí o treinador falou, tem como você treinar de lateral direito? Falei, tem. Aí eu fui e treinei de lateral direito. Aí passei. Esse treinador, ele foi para o Calouros do Ar, que é um time amador lá, como fosse o Santa Teresa aqui, sabe? Ele não tem time profissional. Aí ele me levou. Aí a gente jogava, todo domingo a gente jogava. E todo domingo faltava um jogador em uma posição, em alguma posição. E ele botava lá. Aí ele botava eu, ó. Faltou o volante, eu ia.
Lateral esquerdo eu ia, meia eu ia, ponto direito Você foi o primeiro polivalente do futebol brasileiro. eu ia. Aí até que um dia eu vim em casa e bateram lá na porta, aí o meu pai foi lá atender, aí era o Finado Celada, um diretor lá do Baraúna. Aí meu pai me chamou, aí ele foi e falou, não, porque o nosso lateral esquerdo, o Orlando, que hoje mora lá em Mossoró, ele vai para Porto Alegre trabalhar e não vai jogar mais. E falei, não, mas eu não sou lateral esquerdo, eu sou meia esquerda. Ele falou, não, mas eu já vi você jogando de lateral esquerdo, você joga bem. Eu falei, então tá bom. Aí no outro dia eu comecei a treinar De lateral esquerdo. de lateral esquerdo, aí Até hoje. Por isso que o Até William Andrade falou hoje. assim, não cai pro meio. mas rapaz, o homem, ele era bravo, porque eu tinha aquela jogadazinha tradicional, né, de ir aqui É. Cortar pra dentro. e ir pro meio. Tá certo que não foi na linha de fundo, mas tem uma jogada sua que tá gravada na minha cabeça, que é aquela bola na trave, que no jogo contra o Boca Juniors, Do Boca Libertadores, na 94. Libertadores de 94, que você corta um ou dois jogadores no meio de campo, Isso. vê o goleiro adiantado Navarro Montoya. e bate de direita, né? Cabeludo? Cabileca. Cabeludo careca. Como eu tinha jogado, tipo assim, eu comecei a jogar a Supercopa em 90, né? E a gente sempre pegava clubes argentinos, né? Então eu já analisava o Montoya há muito tempo. Eu ficava comigo, eu ainda vou fazer um gol de cobertura nesse cara, não é possível. Aí, Isso já era já era pensado, premeditado, já. Aí, naquele dia, na hora que o nosso quarto zagueiro tocou a bola aqui, eu fiz a jogada, driblei aqueles dois caras. Aí a bola ainda sobra pro Ronaldo Fenômeno, né? A bola bateu na trave e Era voltou só pro ele Ronaldo botar, sozinho. Rapaz, Pereba do Ronaldo. o homem foi dominar e o zagueirão conseguiu chegar. Bateu de canela. Se nem era mais um gol meu, ou um gol dele, do Ronaldo, que ia estar Na história. eu lá junto, né? Porque tem aquele contra o Bahia, né? Do Rodolfo Rodolfo Rodrigues. Rodrigues, né? É, se você pensar, por exemplo, que essa bola na trave não resultou num gol e ela ficou na história, né? É o do Pelé driblando o Mazzukiewicz, que o Pelé que chuta com o goleiro Victor da Tchecoslováquia, que ele dá aquele chute do meio de campo também. São lances eternos. É. O que você... fala, vai, Simone. Não, eu ia perguntar pro Nonato, você é viciado em futebol, né, Nonato? Tem muito jogador hoje em dia, né? A gente vê, eu lembro até o Ronaldinho Gaúcho mesmo, ele falava que não gostava de ver jogo na televisão. No tempo livre dele, ele não gostava de ver futebol. Mas sua memória não entrega, né? Que você tá sempre acompanhando. E hoje em dia, você é viciadão, vê tudo, vê campeonato europeu, brasileiro. Eu vejo. Tipo assim, a gente fica triste porque, por exemplo, essas 2 semanas aí, a gente assiste a Liga dos Campeões, né? Aí passa um pouquinho, vai para Cruzeiro e Patrocinense. Tum-tum. Aí o que já te deixa decepcionado é as condições do estádio, né? Pelo amor Gramado. de Deus. Você vê o jogo do Manchester City às 5 Não, da tarde imagina. e Tum-Tum às 9. Eu tenho isso em casa também. Eu Pois tô lá é, falando, ué. "Nossa, será que eu vou ter coragem de ver esse jogo agora?" Entendeu? E um exemplo, na terça-feira, né, que tá tendo essas fases da Copa do Brasil, começa 4, aí eu assisto a Copa do Brasil, 5 horas, Liga Passa dos pra Liga dos Campeões. Eu, Campeões. rapaz, É o mesmo esporte? merda, né? Será Muda que é a tudo. mesma coisa? Esses dias eu e seu Lúcio assistindo a Liga dos Campeões, acho que no jogo inteiro, no jogo todo teve 8 faltas. Tipo assim, uma coisa impressionante, cara. Aí também entra a arbitragem também, né? Que deixa o negócio correr. Deixa Mas aqui no rolar. Brasil O jogador ajuda muito também. O nhenhenhê. jogador tá mais O concentrado. jogador Porque- também. Isso, Além da arbitragem não ajudar, o jogador também aqui no Brasil não ajuda muito, Mas né? deixa eu Você só, te, acha pergun- que- deixa eu só te perguntar um negócio, pra gente não fugir muito do assunto. Você falou aí do Baraunas, onde você começou. Tem um grande time do Baraunas que chegou a fazer história. Foi nas quartas de final Foi eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Brasil. E eliminou o Vasco nas oitavas. Ganhou do Vasco São Januário 3-0. Cícero Ramalho. 3 gols do Cícero Ramalho. Não tem muito tempo isso. 2005. Né? Foi. E você chegou a conhecer o Cícero? Você tem contato com a turma do Baraunas ainda? Você me falou que tem 4 anos que você não vai em Mossoró. Como é que é essa turma do Baraunas? Não, rapaz, esse negócio é a maior confusão. Olha, aqui eu tenho o grupo Pouso Alegre, que é o Pousão, Coração de Leão, que é o do Baraunas, e tem o Ídolos Eternos, que é o do Cruzeiro, e tem
os campeões da Libertadores. Então a gente tem um grupo que a gente fica com... Esses ídolos eternos tinha alguns jornalistas. Eu fiz parte desse grupo um tempo também. Começou a ter muita confusão de política. Não acredito, você saiu de um grupo, Marcão? Eu não sei de nada, lembro disso. Começou a ter muita briga de política, a turma começou a quebrar. Falou, ó, pernas pra quem te quer, deixa vocês brigando aí. Fala, Marcão. Não, e queria saber do Cícero. Como Não, é que tá lá, tá bem. O Baraúnas, como é que tá? Tá com o time profissional ainda? Primeira divisão, segunda? Tá. O Juca Baleia era do Baraúnas, o goleiro? Do Motoclube. Ah, Motoclube. Motoclube. Ô, Nonato, faltou alguma coisa na sua carreira? Ah, cara, tipo assim, eu gostaria de ter ganho o campeonato mundial, né? E gostaria de ter disputado uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção Faltou brasileira. jogar mais na seleção. Mas aí, por exemplo, a minha grande oportunidade foi essa de 93, que como eu fui para o West Ham e já iria para a Copa América. Então, por exemplo, se eu tivesse ido e tivesse feito uma boa Copa América, a minha possibilidade de ter ido para a seleção em 94 para a Copa do Mundo seria muito grande. Porque, por exemplo... O Branco foi meio no sacrifício, né? Isso, tanto que o Leonardo, por exemplo, quem foi os dois laterais ao West Ham, o Branco foi, mas os jogadores que estavam na Europa não ia para a Copa América. Eles jogaram o West Ham e de lá eles vieram de férias. Então o Branco não foi. O Leonardo nem para a Copa América foi convocado. Quem foi o Roberto Carlos. Entendeu? Aí o Roberto Carlos, no ano seguinte, não foi para a Copa. Quem foi o Leonardo. Foi o Leonardo com o Branco na reserva. Junto com o Sim, Branco. e o Branco naquele problema de peso que ele tinha, ele estava voltando de lesão, Isso, salvo engano. E o Leonardo foi expulso com os Estados Unidos? Foi Teve Ramos, deu uma cotovelada no Teve Ramos. e ele não é que ele foi suspenso por um jogo, ele foi banido da Copa do Mundo, né? Não pôde jogar mais depois da cotovelada no quartas de final contra os Estados Unidos. Oitavas de final. E aí o 4 de Branco julho. faz o gol nas quartas de E aí final. o Branco entrou e foi importantíssimo para aquele título, né? Naquele jogo contra a Holanda. Chuta a bola, o Romário faz aquele golpe assim, Matrix, né? Romário. Pô, São os detalhes mesmo. Futebol é detalhe mesmo, lógico, né? Igual o bordão famoso, mas é uma mudança que podia ter impactado a sua carreira, né? Esse calcanhar aí que você foi tentar dar aí. Mas o bom é que não foi ninguém que te deu uma fregada, não. Alguém já chegou mais firme assim em você, assim, que você ficou puto da vida ou não? Desleal mesmo? E vice-versa, né? Você já deu uma chegada também. O Marcelinho, cara. O Marcelinho Carioca, num jogo aqui no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Aquela tradicional jogada, cortei por meio ali, tô conduzindo, o sacana vai me dar uma tesoura por trás, cara. Nossa, eu fiquei louco demais. Aí eu levantei, falei com ele, rapaz, se eu não dou porrada em ninguém, você faz, mas não sei o quê. Eu falei, então você vai ver. Meu filho, eu dei uns 2 socos na cara dele, só olhei pro Bandeira, o Bandeira não tava, eu dei assim, direto. Ele, que é isso? Eu falei, vai ter mais. Aí, depois dele assim, aí no intervalo ele foi no Gelson Baresi e no Rogério, né? Porque eles tinham jogado no Flamengo, tinha começado junto. Aí o Rogério veio conversar comigo. O Nonato, o Marcelinho falou que você tá batendo nele, cara. Deu 2 tapas na cara dele, ele pediu pra ti. Falei, então manda ele sair do meu lado, porque senão ele vai apanhar mais. E ele começou, pô? Tá bom. Nonato, E o outro com relação a Você dá uma chegada aí mais dar pra uma dar chegada, eu jogava firme, mas não era desleal. Mas tanto que o Euler, ele numa entrevista aí que ele deu para um canal do ITV, ele me considerou como o lateral, tipo assim, mais violento que ele pegou. Mas o problema que foi que em 96, o Euler pegou aquela fama de cavar pênalti, né? Ele caía para tudo que é lado. Aí o Levi Coupe, era treinador nosso, ele, tipo assim, ó, tá vendo o Euler aí? Só cai, não sei o quê, vocês têm que chegar nele. Rapaz, teve um lance, meteram a bola assim para ele, assim, do lado do nosso banco ali de reserva ali, do lado do bandeirinha ali.
chegou eu, o Fabinho e o Donizete Oliveira de uma vez jogamos ele lá na brita. Aí ele, vocês estão malucos? Não, aí depois... Franco, o juiz não pode nem expulsar, né? 3. Não sei quem pegou nele. Aí depois teve outro lance que eu dei uma voadora nele, assim. Aí a minha chuteira pegou no pé dele, assim, cara, rasgou a canela dele, assim. Mas, por exemplo, não, o juiz nem cartão amarelo me deu. Não foi de Léo, foi uma jogada normal, só que pegou. Foi tesouro voador, mas não foi nada. Foi um Foi de tesouro boa. voador, A bola rasgou do a canela tornozelo. dele, mas um beijo pro Euler. É porque primeiro eu peguei a bola, né? Aí depois... Foi no embalo, né? A velocidade da jogada. Isso. O Euler tem que vir aqui também. Ele vem. Contar essas histórias. Renato, você falou aí de Romário, Euler, Marcelinho Carioca. Quem foi o maior jogador que jogou contra você? Sem dúvida nenhuma, o Romário. Romário, né? Romário tá doido. O baixinho era danado. Me lembra um jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, que o Romário, quem ia marcar o Romário no Cruzeiro era o Ademir. E era marcação individual. 95 isso, que o Dino pegou até pensamento. E era marcação individual, né? O Romário, se fosse para jogar de zagueiro, o Ademir era o atacante do Cruzeiro. Ele ficava colado no Romário. Sem constrangimento. E o Romário não encostou na bola. Só que no último lance, o Ademir deve ter olhado para o lado, o Romário fez assim e foi gol. Foi o Sávio. O Diabo Louro da Gávea, o Sávio fez uma jogada lá. O melhor ataque do mundo. O Ademir teve que sair para dar o bote. O Ademir saiu para dar o bote, o Romário ficou sozinho. Isso. No Romário 1x0 pro Flamengo, gol do Romário. Ele é impressionante mesmo. O que o baixinho jogava era brincadeira. 15 de novembro de 95 foi aquela história Aniversário do Flamengo. Eu lembro do jogo. Agora, então, me conta aqui um pereba que deu sorte na vida. Você pode contar um pra gente? São vários, não tem como lembrar assim, não, o pior não. Mas teve muitos já, tá doido. Falou de um cara que foi o melhor jogador que você jogou contra e a favor, assim, um grande craque. Grande companheiro de time. Né? Que jogou do seu lado. A favor eu tive vários, né? Teve Boiadeiro, Palhinha, os caras... Ronaldo? Ou na época ainda não era isso tudo? Depois que ele virou, né? Na época ainda não era. Mas o próprio Roberto Gaúcho, Marcelo Ramos, os caras eram diferenciados, entendeu? Ricardinho, pelo amor de Deus. Ricardinho também vem aqui. Né? Ricardinho vem aqui, mas as 2 semanas vai ir com a gente. Que legal. Pô, mais alguma coisa com o Nonato ou a gente pode puxar o carro? Se deixar, Só mais uma, então, hein? Vai lá. Você que tá milionário aí, Nonato, você viu o Ronaldo comprar um Cruzeiro aí, fazer essa barganha toda aí, não te deu vontade de comprar o clube, não? Rapaz, se eu tivesse o dinheiro que esse homem Quem tem chamou aí, esse cara? Esse filho da puta, eu cara. eu já tinha comprado antes, viu? Tá doido. Aí vamos torcer aí pro nosso Cruzeirão voltar. Você tem algum no lugar. contato com o Ronaldo? Não, ainda não. É. Ainda não tive ainda. Só perguntar um negócio pro Nonato aqui. A gente falou, o programa, obviamente o Nonato fez a história dele toda no Cruzeiro praticamente. Nós falamos muito do Cruzeiro. Eu queria te perguntar um pouco do Atlético, pra gente encerrar aqui. Você que acompanha o futebol, observa o futebol, como é que você tem visto esse time do Atlético, que é o maior time da história do Atlético, praticamente podemos falar isso aí, jogando muita bola, ganhando muitos títulos. O que você acha desse time? Não, sem dúvida nenhuma. O Atlético hoje é aí. Atlético, Palmeiras e Flamengo são os 3 melhores elencos, né? E tem tudo para ter uma sequência aí de conquista grande. Só que futebol a gente sabe como é que é, né? É decidido em detalhes. Tanto que no ano passado eles tiveram a oportunidade de ganhar o jogo lá do Palmeiras, lá, e infelizmente o Hulk perdeu o pênalti e não ganhou e acabou. Infelizmente. Infelizmente para ele, né? Pro Hulk e pro Atlético. E no jogo da volta aqui, acabou o Palmeiras achando uma bola Felicidade do Natan, né? e tirando, né? E felicidade do Natan também, mas o elenco é um dos melhores elencos. Você não sabe ali quem é titular, por exemplo, da lateral direita, você pode botar o Mariano, pode botar o Guga, né? Na zaga ali. Agora tem Agora ainda imensa. voltou o Alonso, O né? Alonso, Godinho, Tá doido, Natan, Hever, Igor. Pois é, entendeu? O ataque também, você fica aquilo ali, como é que você vai jogar? Eu acho que é tanto
Por isso que o Diego, acho que pediu para sair, porque ele sabia que não ia ter espaço ali e ele não ia querer ficar no banco. Né? Você acreditava que o Hulk seria isso tudo que tem sido? Quando ele veio? Eu não acreditava, cara. Eu achava que ele, aqui no futebol brasileiro, ele não iria conseguir, não. Porque ele jogou muito no futebol europeu, né? Mas foi uma surpresa, assim, agradável. E é muito bom a gente ver, assim, um cara que veio do Nordeste No também, nível hoje. desse. Mas aí vem os detalhes, né? Tipo assim, tem aquela historinha assim, você só conta o estombo que eu tomei, né? Mas não vê, conta... A dedicação dele fora de Então, campo, né? é impressionante o cara, como que ele é, né? Recentemente agora o cara teve Covid e mesmo assim ele estava treinando, cara, sozinho, isolado lá. Eu costumo comentar que é mais ou menos o que o Cristiano Ronaldo tem de dedicação Isso. fora de campo. O Hulk também, ele sabe que ele depende do físico dele e ele tem essa dedicação, né? Isso aí que pode ter surpreendido a gente, porque eu também estou no mesmo barco que você, Nonato. Eu também não achei que seria tão impactante assim ele aqui no futebol brasileiro. Tanto que um dos caras que sugeriu a contratação dele, o Jaircy Cavallo, né? E chegou a questionar nas 4, 5 primeiras partidas, chegou a dar uma entrevista, né, e falando que Para rescindir com o Hulk. para rescindir o rescindir contrato, aí, né? Aí depois teve que dar a mão à palmatória, quer dizer. Gente. Isso aí. Nonato, cara, prazerão te receber aqui. Uma honra pra gente você ter aceitado bater esse papo com a gente, para falar sobre futebol, falar sobre o Cruzeiro. Muito obrigado e as portas estão sempre abertas, volte sempre. E é isso, eu que agradeço aí, é sempre bom estar um papo assim descontraído, muito tranquilo. Marcão, um abraço. Foi bom demais, valeu. Um abraço pro Thiago aí que deu esse suporte pra gente hoje. Um abraço pro Elton, que hoje foi substituído pelo grande Andréas Pereira de Itaúna. Isso. Aí não. A gente vai. Agora nós vamos fazer uma reunião para ver se o Elton volta no próximo episódio ou não. Por mim, Você não não vai volta, agradecer minha presença, não, Fusca? Oi? Você não vai agradecer minha presença. Não, e você vai para a reunião já. Hashtag adeus, Simone, Elton. valeu, cara. Obrigado. por você Eu que ter vindo agradeço a oportunidade de estar com vocês, com o Nonato aí, prosa muito boa aí, agradável pra caramba. Agora a gente pode tomar até um chá com torradas aí depois, hein? Vai que o Marcão marca algum evento aí pra gente. Eu já tô ficando de fogo com essas telinhas aqui. Se tivesse mais meia hora de programa, não dava conta não, Nonato. também. Gente, só lembrando, você tá aí vendo o vídeo até o fim, dá o seu like no vídeo e se inscreve no canal, que é muito importante que você se inscreva no canal para a gente chegar cada vez mais a mais gente, né? Galera de Itaúna aí, do Centro-Oeste de Minas Gerais, bora pra resenha aí, dá pra É isso aí. prestigiar a gente. Gente, um abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.